Ó Pai, e é tão bom sentarmos para ouvirmos a palavra do Senhor, meu Deus, pois a Tua palavra é fonte de esperança, de vida, que essa semente que o Senhor lançará sobre nós, eu oro para que ela frutifique, Senhor, e traga frutos espirituais para a nossa vida, em Cristo e por Cristo. Amém. Abra comigo Mateus capítulo 14, verso 33. Mateus 14, 33. Mateus 14, 33, depois você vai assentar-se e permanecerá com a Bíblia aberta, porque você sabe, eu gosto de pregar discorrendo o texto e depois você vai acompanhar cada lição dos versos que nós vamos estudar. Mateus 14, 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, se você pudesse escolher um dia, um acontecimento na qual você pudesse aprender alguma coisa ou algumas lições com Jesus, qual dia você escolheria? É difícil escolher, né? Às vezes eu e a pastora, nós brincamos disso. Nós comentamos sobre essas coisas, né? Porque lá em casa a gente comenta sobre isso, né? Então a gente fica, ela fala, eu falo, eu cito uma passagem, ela cita outra, e aí a gente fala por causa disso, por causa daquilo, né? O que você escolheria? Que passagem você escolheria? São tantas, né? Passar um dia com ele aqui, eu acho que eu trocaria a minha vida. Eu tenho 54 anos. Eu trocaria 54 anos por um dia com ele aqui. Poder andar com ele. Ver, sabe, aquilo que João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Nós apalpamos, nós tocamos. É uma coisa indescritível. Um dia com ele, eu trocaria meus 54 anos. E fica difícil escolher o dia que eu talvez escolheria, ou que eu escolhesse, naqueles 3 anos e meio, porque Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, foi tão curto, né? João Batista foi menos ainda, 6 meses só. E Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. 6 meses, eu tenho 54 anos. 6 meses João fez muito, muito mais do que eu vou fazer em 100 anos, 200 anos, 500 anos se eu vivesse. Que dia você escolheria? Talvez você escolheria o dia em que ele chegou diante daquele sepulcro, onde aquele homem, Lázaro, estava lá 4 dias e cheirava mal. Mas ele disse: remova a pedra. E eles tiraram e removeram a pedra, e ele disse: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, você já imaginou que cena incrível? Aquela voz ecoou, foi buscar Lázaro lá no seio de Abraão, porque ele já estava lá. Fazia 4 dias. 4 dias ele havia falecido, ele estava já naquele sepulcro, e aí a voz do Senhor trouxe ele novamente. Quantas lições, quantas lições. Você se lembra daquilo que Jesus disse para Marta e Maria: se tu creres, verás a glória de Deus. São lições incríveis naquele texto. Aquele dia foi um dia incrível, né? Mas tem outros.
Tem outros dias que a gente gostaria de passar ao lado dele. Foram dias que a gente não consegue imaginar com a nossa imaginação tão pobre. Por exemplo, quando ele multiplicou os pães e os peixes. E esse episódio até está nesse texto que nós lemos e que nós vamos também falar um pouco dele. Você imagina se Jesus fizesse isso hoje? Eu acho que prontamente eles o elegeriam como o governador do mundo. Porque ele iria solucionar talvez o maior problema da humanidade, que é a fome. Então quem não gostaria? Ali a gente vê a manifestação da grandeza dele. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Dá uma olhada aqui, quantas crianças e quantas mulheres tem aqui, em comparação com os homens. Isso significa que sempre há mais mulheres do que homens. Na crucificação, tinha umas 5 mulheres que são citadas, e só um homem, João. Sempre foi assim. Então, se tinha 5.000 homens, calcula-se que mais ou menos de 12 a 15 mil pessoas estavam ali. E a Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todas elas. E ainda sobrou. Sobrou 12 cestos cheios. Um para cada um dos discípulos, para nunca mais esquecer de que ele é o Deus que provê, de que ele é o Deus de toda provisão. Olha que coisa incrível, que dia incrível, que lição maravilhosa. Mas o dia que eu escolhi para nós estudarmos hoje, não é assim. É um dia, talvez, que vai trazer muita afinidade com você, trazer muita afinidade comigo. Porque, na verdade, nós passamos por turbulências, por tempestades, por dificuldades na vida toda. Na vida toda, a vida nossa. Jó dizia que o homem nasceu para as tribulações. E é uma verdade. Então, o que nós precisamos aprender é como extrair das tempestades, como extrair das dificuldades lições que podem nos ajudar, que podem nos favorecer nos momentos difíceis de nossa vida. E é isso que o texto vai nos ensinar. Ele vai nos mostrar e nos dar algumas lições importantes para que a gente possa guardar no nosso coração. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses meus 40 anos que eu tenho caminhado aí na fé, no ministério? Eu tenho aprendido o seguinte, que a palavra de Deus, ela é incrível, irmãos. Ela é como, sabe aquela bomba, né, que é uma mina onde ela é programada e ela fica ali, e de repente, isso tem muito na África, no Camboja, nesses lugares onde tiveram guerras. Então as pessoas vão caminhando ali, de repente elas pisam numa mina, bum, estoura, explode. A palavra de Deus é mais ou menos isso. Você observa, por exemplo, Jesus falava uma parábola, Jesus falava alguma coisa, uma palavra, e aquilo era lançado dentro do coração das pessoas. E aquilo parece que não fazia efeito nenhum, mas estava lá. Estava armado lá dentro. Luciano, aquilo ficava armado lá dentro, esperando o momento certo. E quando passava talvez semanas, meses, anos, aquilo fazia pum, dentro da pessoa, no momento certo. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque, às vezes, nós não vamos utilizar ela agora, mas
no momento oportuno, na hora certa, hora que nós pisarmos, pum, ela vai explodir dentro de nós. E isso vai trazer, sem dúvida, consolo, refrigério, direção. É isso que a palavra traz. Correção, tudo isso ela traz para nós. Então é importante a gente aprender, ficar atento. Você está aberto aí comigo no texto. Então vamos lá no verso de número 22. Deixa eu pegar meu esboço aqui. Eu fiz um esboço para acompanhar, para não me perder. Então nós vamos começar a partir do verso de número 22. O que eu aprendo nesse texto? O que eu aprendo nesse dia? Então a Bíblia diz que logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Sabe, às vezes nós nos vemos em algumas situações que nós mesmos causamos aquilo, somos os causadores daquilo. Outras vezes nós fomos colocados lá. Fomos colocados, talvez, por pessoas, porque, às vezes, aquilo que as outras pessoas fazem, também acarreta sobre nós problemas e dificuldades. Mas, às vezes, Deus nos põe em situações. Deus nos leva a certos lugares e em certas ocasiões para nos ensinar algumas coisas importantes. E a gente vê, por exemplo, que esse episódio foi provocado por Cristo. É provocado pelo Senhor. Há tempestades que vêm porque nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. Mas há tempestades que, na verdade, são produzidas por Deus para nos ensinar muitas coisas. E uma coisa é quando nós estamos numa tempestade por desobediência. E outra coisa é quando nós estamos numa tempestade em obediência. É totalmente diferente. Talvez você esteja aqui nessa manhã numa dificuldade, numa tempestade, que talvez não foi você que provocou isso. Talvez não foi você que provocou isso. Talvez você foi colocado nessa dificuldade. Talvez você foi colocado nessa tempestade. Talvez foi o próprio Deus que colocou você lá. Agora, nós precisamos entender se aquilo que nós estamos passando hoje é algo que, na verdade, veio da minha desobediência, daquilo que eu provoquei, ou se vem mesmo eu estando em obediência. Por exemplo, a palavra de Deus usa o caso de Jonas, vamos dizer assim. Jonas, por exemplo, enfrentou uma tempestade. Assim como Paulo também enfrentou uma tempestade. Mas qual é a diferença entre a tempestade de Jonas e a tempestade de Paulo? A Bíblia é muito clara. A tempestade que se levantou contra Jonas foi para a correção, foi para a disciplina. Então, na verdade, existem dois tipos de tempestades que se levantam sobre os filhos de Deus, sobre nós, os cristãos, sobre os crentes. Aquela que vem para nos disciplinar e nos corrigir, e existe aquela que aconteceu com Paulo e aconteceu aqui com os discípulos, que na verdade veio para fazer crescer, fortalecer a nossa fé. Isso é muito importante. Então, enquanto você não discernir isso, enquanto você não conseguir discernir a diferença entre uma coisa e outra, talvez você não vai aprender nunca. Você vai passar pela tempestade, pelo momento difícil, sem tirar uma lição, sem aprender nada. E o que é muito ruim. Por quê? Porque quando se não aprende, nós retornamos, nós passamos novamente. Somos levados a passar pelo problema para nós aprendermos. Lembra quando você estava na escola lá e você repetia aquela lição? Por que você repetia aquela lição?
Por que você tinha que fazer de novo? Por que você tinha que repetir aquilo? Porque você não tinha aprendido. Nós temos professoras aqui que elas sabem que é isso. Então, quando não aprende-se uma lição, faz de novo, repete de novo, até que nós aprendamos. E a gente viu no verso de abertura nosso aí, de início, que eles aprenderam, verso 33. Eles aprenderam sim. Agora, uma pergunta eu quero dizer e perguntar para você. Por que é que Jesus despediu os discípulos antes de despedir a multidão? Porque sempre ele fazia o contrário. Sempre ele fazia o oposto. Ele despedia as multidões e muitas vezes os discípulos então perguntavam assuntos que ele não tinha aberto totalmente para a multidão, e ali eles conversavam entre eles. Mas nessa ocasião, Jesus fez diferente. Jesus fez o oposto. Jesus despede primeiro os discípulos e depois fica com a multidão e despede a multidão. Sabe por quê? Porque ele queria livrar os discípulos de uma tentação. Estava acontecendo ali um levantar de Satanás. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra tentação e provação, no grego, elas são a mesma palavra. Não tem diferença entre uma e outra. Provação, tentação. Mas quando nós vamos observar o significado por trás de cada uma delas, há uma diferença. A tentação, porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém. A tentação não é algo que Deus faz nos seus filhos. Por quê? Porque a tentação tem por objetivo destruir a nossa fé. Se você olhar, por exemplo, na primeira tempestade... Está me ouvindo certinho? Tá, tudo bem aí? Porque tem gente que fala, o senhor às vezes fala baixinho, a gente não ouve. Lá no fundo tá bom aí, Davi? Beleza? Então presta atenção. Quando eles passaram pela primeira tempestade, se você voltar aí uns 6 capítulos antes, você vai cair numa outra tempestade, naquela que Jesus estava dormindo no barco. Se você observar aquele texto, a Bíblia fala que Jesus repreendeu o vento. Aquela palavra ali no grego, repreendeu, é a mesma que ele repreendeu logo em seguida o demônio de Gadara. Aquele demoniado que vivia lá nos sepulcros, nu, e ele fazia uma bagunça, nenhuma cadeia podia prender ele, e ele era um terror naquela cidade, foi repreendido pela palavra de Jesus. E a mesma palavra, a mesma no grego, é usada para ele repreender aquela tempestade que se levantou enquanto ele dormia. Sabe por quê? Porque o autor daquela tempestade era o diabo. Por isso ele repreendeu, porque o diabo sabia que Jesus tinha por objetivo libertar aquele homem em Gadara. O diabo tinha ali um centro em Gadara, onde ele amedrontava as pessoas, onde ele colocava medo nas pessoas, onde ele por muitos anos dominou aquele lugar. Então ele fez de tudo para que Jesus não chegasse lá. Então Jesus é acordado e Jesus repreende, está escrito, o vento. Está escrito, e ele repreendendo o vento. Agora, nesse texto, você viu ele repreender o vento? Não. Porque esse vento não era algo que o diabo levantou. Foi Deus que levantou. Porque Jesus queria ensinar para eles uma coisa muito importante, Alcides. Porque naquela primeira ocasião, eles tinham Jesus no barco. Agora, nessa segunda ocasião, Jesus estava ausente, não estava presente no barco. Então Jesus queria ensinar para eles. Era hora deles entenderem, era hora deles compreenderem que eles deveriam estar prontos, porque o Senhor logo iria
para a cruz, e depois para o sepulcro, e depois para a ressurreição e para a presença de Deus, e logo em seguida se levantaria uma tempestade de perseguições contra eles, e eles deveriam estar prontos, eles deveriam saber como lidar com aqueles momentos, com aquelas tempestades e provações que iriam se levantar contra eles, sem a presença do Mestre, sem a presença de Jesus, fisicamente falando, fisicamente. Porque Ele está conosco, em espírito, Ele está conosco. Ele está presente todos os dias. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias é todos os dias. Então nós temos a presença dEle todos os dias, em espírito. Ele está conosco aqui. Amém, irmãos? Então o que nós precisamos entender é diferenciar também provação de tentação. Jesus viu ali um levantar de Satanás daquela multidão, porque vamos lá, em João capítulo 6, para você entender o que eu quero dizer. João capítulo 6, deixa eu pôr uma caneta aqui, senão eu vou me perder depois. João capítulo 6, o Evangelho de João, no versos 14 e 15... é o mesmo texto, está falando do mesmo assunto. Jesus tinha multiplicado ali os pães, os peixes, e olha qual era o objetivo daquela multidão, e por que Jesus tirou os seus discípulos e mandou eles antes da multidão. Então diz no 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. O que você entende nisso daí, irmão? O que você observa nisso daí? Qual era a intenção por trás dessa multidão? Forçá-lo a ser rei. Ô meu irmão, como eu disse, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país gostaria de ter um prefeito, um governador, um presidente que multiplicasse pães, peixes e outras cocitras, né? Qualquer um. Então o objetivo deles é que eles queriam tentar Jesus, fazer com que Jesus aceitasse. Lembra do atalho? Você já ouviu? Quem já pegou atalho aqui? Já pegou algum atalho na sua vida? A gente, quando era eu não fui do sítio, mas já fui muito em sítio. Então a gente pegava um atalho. Tinha uma estradinha, mas tinha um atalho. E aí a gente pegava aquele atalhozinho e chegava mais rápido, né? O atalho serve para quê? Para chegar mais rápido, não é? Então, tem atalhos também na vida cristã. Só que não dá certo. Você não chega. O primeiro que ofereceu um atalho para Jesus, quem foi? Você se lembra ou não? Foi Satanás. Quando Jesus saiu das águas do batismo, e Jesus então, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, apareceu o diabo. E o diabo então falou para ele, eu sei que seu objetivo é ser rei, é chegar, ser senhor, rei dos reis. Vamos fazer o seguinte, se você se dobrar agora diante de mim, eu te dou todos os reinos desse mundo. Tudo é teu, se você se prostrar e me adorar. Olha que atalho, quer dizer, você não vai precisar ser humilhado, você não vai passar pela cruz. Dobra o teu joelho agora aí. Entendeu? Então, a segunda é essa. A população veio, os pobres veio, e Jesus, ele tem, vamos dizer assim, uma queda. Jesus é apaixonado pelos pobres, pelos que sofrem. Ele tem uma inclinação, o coração de Deus se inclina para essas pessoas. Então, você pode imaginar, por exemplo, Jesus, ele não suportava ver a multidão
com fome. Os discípulos falavam para ele: manda essa multidão embora, eles que comprem comida. Jesus dizia: não, eu não posso mandá-las elas embora, elas vão perecer no caminho. Dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. E eles diziam: mas como nós vamos dar para uma multidão? Nem 100 denários seria possível para nós comprarmos pão, significava um salário de anos de trabalho. Daria para a gente comprar pão para essa multidão. Então, meu irmão, a gente precisa compreender, entender que Jesus, ele estava ali diante de uma multidão na qual ele veio porque ele viu ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Ele veio por elas, mas ele viu que Satanás se infiltrou naquela multidão e levantou ali uma tentação de fazer com que aquela multidão levasse Jesus a aceitar que a multidão estava coroando ele rei, rei. E ele não queria que os discípulos vissem aquilo, porque talvez os discípulos também seriam contaminados. Porque a Bíblia diz que os discípulos muitas vezes demonstravam fraqueza, porque muitas vezes eles diziam: quem é maior entre nós? Quem é o melhor? Jesus, eu posso sentar à sua direita, eu posso sentar à sua esquerda, dá um jeito para nós. Agora você imagina se aqueles 12 homens frágeis não estavam prontos ainda, eles estavam numa escola, num discipulado, eles vissem aquela multidão toda gritando: Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei. Jesus preferiu, presta atenção, enviá-los para uma tempestade no mar, onde eles seriam provados, do que permanecer na terra com uma multidão que iria tentá-los. Há uma diferença muito grande, muito grande. A tentação vem para destruir você, destruir a sua fé. A provação vem para fortalecer, crescer você, aumentar você. Porque Jesus sabia que lá no mar, lá naquela tempestade, eles estariam dentro da vontade de Deus. E aqui na terra, no meio daquela multidão, eles não estariam na vontade de Deus. Eles estariam na mão de Satanás. E Ele conhece o coração e sabe o coração de cada um de nós. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que o inimigo é astuto, sagaz. Ele enganou os nossos pais, Eva, Adão. Enganou um homem segundo o coração de Deus, Davi. O que ele não pode fazer comigo, com você? Então ele é bendito por isso, ele é glorioso por isso, Jesus é maravilhoso por isso. Porque muitas vezes, meu irmão, nós precisamos discernir e entender que Ele nos põe numa tempestade para nos guardar de uma tentação. Muitas vezes Ele envia tempestades sobre a nossa vida, mas não é para destruir, pelo contrário, é para nos proteger do inimigo e nos guardar daquele que veio para oferecer um atalho, um caminho mais curto, para arrebatar o nosso coração, para levar o nosso coração ao engano. E porque Ele nos ama, porque Ele nos quer para Ele, porque Ele disse que as suas ovelhas não pereceriam, então Ele faz tudo por nós. Ele é capaz de nos pôr numa tempestade. E essa tempestade, claro, foi colocada por Ele. Então, antes de você perguntar: ei, quem me colocou aqui? Quem me trouxe aqui? Como eu vim parar aqui? Saiba que a sua vida é dirigida por Ele. Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. Desde o dia que você entregou sua vida, naquele dia onde você teve um encontro com Ele, você entregou seu coração, sua vida a Ele, e Ele passou a ser o responsável por você. Ele dirige você, Ele é o seu guia.
até a morte, diz Davi nos Salmos. Até a morte Ele será o meu guia, até a morte Ele me guardará, Ele me guiará. A nossa vida está nas mãos de Deus. Saiba discernir as circunstâncias, saiba entender o que está acontecendo. Não consegue, pede direção a Deus, orientação a Deus. Deus, abre meus olhos. Ah, como eu oro tanto, orei aqui agora. Deus, faça de mim um homem de olhos abertos, abra os meus olhos. Como é difícil não ver, como é difícil não enxergar. Peça para Deus abrir seus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar. E a Bíblia continua dizendo que então ele despediu, enquanto despedia as multidões, a Bíblia diz no verso 23, que tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar. E ao cair da tarde estava ele só. E enquanto o barco, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, graças a Deus, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A Bíblia diz que enquanto Jesus despedia a multidão, depois ele subiu ao monte para orar. Subiu para orar. E a Bíblia diz que ele estava só, mas não sozinho. Porque o Pai estava com ele. Porque os anjos estavam com ele. Sabe, meu irmão, Jesus nos ensina uma coisa muito importante. Que existem momentos na nossa vida que Ele sabe que aquilo que vem contra nós é maior do que a nossa força, é maior do que a nossa capacidade. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabia que Ele tinha ali homens treinados, preparados para enfrentar o mar. Ele sabia que aqueles homens estavam acostumados, porque eles passavam horas, noites no mar. Mas Jesus sabia também que os homens e que nós somos limitados. Nós não somos deuses. Não somos. Somos fracos. E muitas vezes se levanta contra nós coisas que são mais fortes do que nós, maiores do que nós, maiores do que a nossa capacidade, maior do que aquilo que nós podemos suportar. Muito maior, muito mais. Vai além daquilo que nós estamos talvez habituados e acostumados a enfrentar. E aí, meu irmão, o que Ele faz? Ele ora por nós. Isso não é maravilhoso? Ele ora pela nossa vida. E isso é bom, por quê? Porque muitas vezes o que surge nesses momentos de tempestades na nossa vida é aquela pergunta satânica que nasceu no inferno e que muitas vezes povoa o nosso coração, povoa a nossa mente, está nos nossos lábios. Quem se importa? Quem se importa? É isso que você escuta mais e mais e mais. Você escuta lá fora e escuta aqui dentro também. As pessoas, o que elas mais falam é: nós estamos desamparados. Deus? Que Deus? Deus criou o mundo e colocou a gente nisso daqui? Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta. Mas nós não estamos sozinhos. Aqueles discípulos não estavam sozinhos. Eles, a Bíblia diz que eles já estavam a uma distância considerável. E isso é importante porque alguns dizem que eles estavam a quase 300, 400 metros de qualquer margem. Isso seria quase que impossível eles alcançarem a terra nadando. Ou seja, não havia possibilidade alguma deles se salvarem sozinhos. Entendeu? Isso fazia de Cristo a única saída. Nós precisamos entender que nós temos um relógio, que nós temos uma forma
de calcular e de medir o tempo, mas Deus tem outra. Muitas vezes o relógio de Deus é atrasado e segurado para que nenhuma esperança mais exista em nós, somente Ele. Quando todas as nossas esperanças, quando todas as nossas fontes de saída secarem, quando só Ele for a minha única saída, então está na hora dele agir. Mas enquanto isso não acontece, Ele ora por nós. E isso é confortante demais. Isso nos conforta, nos encoraja. Isso nos põe, meu irmão, em um consolo, em um conforto enorme. Saber que o Rei da Glória, o Príncipe dos céus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ora por nós. Você sabia que Jesus ora por você todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que Ele escreveu o seu nome na palma das mãos dEle. Você está lá, meu irmão. Eu estou lá, nós estamos lá. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo fala no verso 34. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Diz assim: quem os condenará? Vamos ler a partir do verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Que coisas? Que coisas? Essas tempestades, essas coisas que se levantam em nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Presta atenção agora. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, imagina lá, Deus está no trono, alto, sublime, e do lado dele, à direita de Deus Pai, quem está lá? O teu advogado, o teu Senhor. Ele não está lá para te condenar. Amanhã ele será o juiz, mas hoje ele é o advogado de todos os que clamam a ele. Hoje ele é o advogado, amanhã ele será juiz. Mas enquanto ele é o nosso advogado, nós temos ele por amigo, nós temos ele do nosso lado, que nos ajuda, que levanta. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, os céus foram rasgados. Ah, se a gente pudesse ter essa visão. O céu se rasgar. E sabe o que ele viu? Jesus de pé para recebê-lo naquela hora tão difícil, naquele momento tão difícil. Nós temos quem intercede por nós. Você não está desamparado, não. Não caia nessa conversa do diabo. Não caia nessa conversa do inimigo, de que ele não se importa por você, com você, ele não se importa com a sua dor, ele não se importa com a sua dificuldade, ele não está nem aí com o seu casamento não anda bem, ele não está nem aí com as suas finanças. Isso é mentira! É mentira do diabo, é mentira de Satanás. Ele é tido como o homem de dores, ele é tido como Emanuel, Deus conosco, aquele que sofreu as dores, aquele que se fez homem.
é o nosso Deus presente, Emanuel. Ele ora pela nossa vida, Ele ora pela nossa vitória, Ele ora para que o seu casamento saia dessa situação, Ele ora por você quando você não tem mais forças, Ele ora por você, meu irmão. Acredite nisso. Nós temos a opção de acreditar e de não crer, e é isso que faz a diferença. Se eu não crer, então não adianta. Agora, se tu creres, é eu que decido acreditar ou não. É eu. Quando Jesus chegou para aquele homem que estava lá doente, e ele pediu então para que Jesus o curasse, Jesus fez uma pergunta para ele: você tem fé? Você acredita que eu posso fazer isso? Aquele homem olhou para ele e disse: sim, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Sabe, ele expressou a fraqueza dele. Sabe, então quando você tiver, como no texto, daqui a pouco nós vamos ver se dá tempo, porque eu acho que não vai dar tempo. Sempre é assim. Eu não consigo não concluir. Então, você percebe que quando você está numa situação difícil, você está indo para uma situação como essa, e às vezes, como Pedro, você começa a afundar, seja verdadeiro, expressa a sua fraqueza e peça socorro a Ele, porque Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você é falho, e Ele vai estender a sua mão e fortalecer você e sustentar você. Ele vai fazer isso. Pode crer, pode acreditar. A palavra do Senhor diz, voltando no texto nosso que nós estamos estudando, que o barco estava longe, a uma boa distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha, meu irmão, a gente precisa entender que nós estamos mesmo na contramão. Ser crente, ser cristão, é andar na contrariedade desse mundo. Sabe, existem pessoas que falam assim: ah, minha vida é tão boa, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho dificuldade nenhuma, oh, como é maravilhosa a minha vida. Espera aí, irmão, que vida que é a tua que eu não estou entendendo? Ei, você está aqui ainda ou você já foi? Você é daqui ou você é de Marte? De onde você é? Espera aí, você serve a quem? A você mesmo? O mundo? O diabo ou Deus? Jesus disse que só há dois senhores: ou você serve a ele ou você serve o diabo. E eu vou dizer uma coisa, Paulo fala em Tito, que aqueles que querem viver uma vida piedosa com Deus sofrerão. Sofrerão. Então, espere tempestades, dificuldades, espere ventos contrários contra a tua vida, porque, como eu disse no início, tudo isso é para fortalecer a nossa fé. Nós estamos numa escola com Cristo, nós estamos aprendendo, e nós temos que aprender com Ele. Não é sempre que Ele te leva para aquela aula gostosa que você gosta, onde Ele multiplica os pães na tua frente, onde você enche a sua barriguinha, e você é saciado, e você vê a maravilha. E não é todos os dias que você vai diante de um túmulo onde Lázaro está 4 dias fedendo, e ele chama e Lázaro sai para fora e todo mundo diz glória a Deus, aleluia. Não, tem dia que ele põe você num barco, que ele lhe ordena uma tempestade, que ele levanta uma tempestade contra a tua vida. Tem dias que os ventos vão soprar contrários sobre você e contra você, porque ele quer te ver fortalecido. Ele não quer ninguém saindo do jardim da infância e indo para uma faculdade. Ele não quer pular etapas. Ele quer que você vá para o jardim da infância para o pré, do pré para o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro colegial, segundo colegial, tudo isso, faculdade, tudo isso. Seja formado como homem em Cristo. Seja formado, um homem preparado
habilitado para toda a obra. É gostoso você ver um crente que passou por tantas lutas, por tantas contrariedades do mundo, por tantas adversidades, por tantas tempestades. Você vê, você olha para aquele rosto e você vê um homem que sofreu, um homem que lutou, um homem que enfrentou muitas coisas, mas você vê nele a glória de Cristo, a beleza de Cristo. Você vê a fé daquele homem, ele é inabalável, inabalável. E é assim que Deus faz de nós. Olha para os bambus. Sabe o bambuzal? Já viu um pé de bambu? Sabe quais são os bambus mais fortes? São os primeiros que ficam em volta. Aqueles do meio são fracos. Sabe por quê? Porque os do meio não sofrem com o vento. A adversidade nos faz fortes. A adversidade nos torna prontos para a vida, habilitados para a vida. Os bambus, as árvores mais fortes são aquelas que estão no alto, onde as tempestades vêm contra ela e batem nela, e ela vai ganhando força, vai fincando as raízes. Quando eles vão fazer alguma coisa e precisam de uma madeira forte, eles não vão nos vales, não. Eles vão nos montes, nos altos, nos lugares descampados, onde não tem nada que protege aquela árvore. Ela sofreu o impacto de anos, de ventos fortes, tempestades fortes, mas ela aguentou tudo. Ei, Deus nos plantou como carvalhos. Somos carvalhos. Esses dias eu estava lendo, pastor, acho que em Oséias, uma coisa tão interessante. Ele estava falando assim, que nós somos como lírio no campo. Mas aí tem uma vírgula e diz assim, mas também como carvalho. Por quê? Sabe, meu irmão, assim deve ser o crente. Sabe, Marquinhos, Deus quer que você, Marquinhos, a aparência seja como lírio, frágil, mas daqui para baixo seja forte. Só Ele vê. Ninguém vê onde estão as tuas raízes. Ninguém vê, Marquinhos, mas você está firmado e fincado sobre a rocha. A fragilidade, aquilo que a gente vê exteriormente não significa e não comunica a verdade que nós somos. Às vezes você vê um crente fraco, aparentemente, mas ele é uma rocha por dentro, porque ele passou por grandes provas, grandes vendavais, grandes lutas. Então louve a Deus, quando Deus colocar você diante de uma dificuldade, de uma provação. Por isso que Pedro dizia, por isso que Tiago dizia, tende por motivo grande alegria o passardes por várias provas. Pedro dizia, porque assim como o ourives purifica o ouro, a nossa fé vai ser purificada e vai ser preciosa como ouro. Já viu o ourives? Quando ele joga pedra lá, você acha que ele fica com dó? Não. Ele põe o fogo no candinho, e põe o fogo no cadinho, e põe o fogo, e aumenta o fogo, e mais fogo, e mais fogo, até que aquele ouro se torne precioso. Deus quer que as pessoas, ao olharem para você, vejam a preciosidade da obra dele na sua vida. E isso ele faz por meio desses vendavais, por meio dessa turbulência, desse vento contrário que se levanta contra a nossa vida. E no verso 25, para nós corrermos um pouco aqui, caso do relógio, eu luto contra ele. O pregador e o relógio não são amigos. E no verso 25 diz que de madrugada, como eu falei para você, meu irmão, às vezes o seu relógio marca uma coisa, mas o kairós de Deus, o cronos nosso, não determina as coisas,
Não é o cronos do homem, é o kairos de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus, porque só Ele sabe a hora certa, só Ele sabe o momento certo, só Ele conhece o tempo e todas as coisas. Então a Bíblia diz que Jesus passou ali, muito tempo orando, orando. A Bíblia diz que de madrugada, ou seja, na quarta vigília da noite. A pastora esses dias explicou para você, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 4 e das 4 às 6. É isso, né, pastor? Acho que sim. Então, era mais ou menos das 3 às 6 da manhã, nesse horário. Enquanto os discípulos estavam ali, estavam lutando, Jesus estava orando. E Jesus orava. Pai, fortalece eles, não deixa eles. E eles oravam também lá no barco, oravam e clamavam. E eles oravam e clamavam, e oravam e clamavam. Muitas vezes a gente não, também, assim como o salmista, nos Salmos diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando, Senhor, eu falarei da injustiça? Até quando eu falarei das minhas dores? Até quando eu falarei das minhas dificuldades? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se o Salmo 70 diz, apressa-te, Senhor, o Salmos 40 diz, espere com paciência. Esperar não é bom, ainda com paciência é mais difícil ainda. Mas esse é o segredo, a receita de Deus é, espera com paciência. Espera com paciência, saiba esperar. E eles estavam aflitos ali, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, o que acontece? Jesus vem, o meu socorro vem, Ele virá até você no momento da sua dor, da sua dificuldade, mas Ele vai vir no tempo dEle, e não no seu tempo, não na hora que você quer, não no dia que você quer. Lembra daquele homem, que eu falei dele agora e vou falar de novo? 38 anos. Há 38 anos eu estou aqui. 38 anos eu vejo as águas sendo agitadas. Mas não tem ninguém para me colocar lá. O tanque de Betesda, a casa da misericórdia, estava recebendo o Deus da misericórdia. O que é maior? O tanque? O que é maior? A água? Ou a água da vida? Ou a fonte da vida? Quem é maior, a casa da misericórdia, Betesda, ou o Senhor da misericórdia, o dono da misericórdia? Jesus diz, meu filho, não tem problema não, você quer ser curado? Faz a tua cama aí e vai embora, não precisa nem pular lá não. Que coisa maravilhosa, meu irmão, que coisa gloriosa. O seu socorro vem. Aquele homem esperou 38 anos, aquela mulher esperou 12 anos para ser curada de uma hemorragia. Às vezes nós ficamos impacientes, porque esperamos dias, semanas, meses. Eu estou esperando a conversão do meu marido, eu estou esperando a conversão do meu filho, eu estou esperando a transformação, a libertação. Espera mais, espere com paciência, porque o socorro virá e não tardará. O socorro vem. O Salmo 121 diz, eleva os olhos para os montes. E ele viu aqueles montes que cercam Jerusalém, que cercam Israel. E ele disse, eu vou olhar para os montes? Não, eu não vou olhar para os montes, eu vou olhar acima dos montes, porque o meu socorro vem.
Ele tinha uma certeza e uma convicção. Nós precisamos de certezas em nossa vida. Quando nós estivermos num momento difícil de turbulência, quando nós estivermos enfrentando ventos contrários, o que nós mais precisamos é de certezas. Paulo dizia em Romanos 8, porque eu sei, porque eu estou bem certo. Quais são as suas certezas? Sobre quais certezas você tem edificado a sua vida? Sobre quais certezas você tem colocado a sua vida, a sua fé? Porque eu bem sei. Jó também disse, sabe Jó, ninguém aqui sofreu como ele. Ninguém aqui perdeu 10 filhos. Ninguém aqui perdeu a fazenda. Ninguém aqui perdeu milhares de cabeças de gado. Ninguém aqui perdeu milhares de cabeças de camelo. Milhares de cabeças de ovelhas. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Ninguém aqui perdeu. Mas no meio disso tudo, Jó dizia, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Sabe, meu irmão, na sua hora mais difícil, saiba em quem você tem crido. E saiba que Ele é poderoso. Poderoso. Eu sei, o meu Redentor vive. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar na minha defesa. Eu sei que o meu Senhor virá. Aqueles discípulos estavam ali, sendo provados, no momento mais difícil, na hora mais crucial. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte e foi até o encontro deles. Foi até o encontro deles. Agora, preste atenção nessa lição, que essa lição é muito importante, porque a Bíblia diz que Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Muitas vezes, meu irmão, o socorro vem, não da forma como nós aguardamos e esperamos. Por isso que nós temos que estar atentos. Deus não tem uma fórmula, Deus não tem uma receita. Deus não faz as coisas tudo certinho, não, repetitivo, não. Deus, Ele faz as coisas conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então é errado você estabelecer um jeito e esperar aquele jeito de Deus agir. Meu irmão, quase que eles deixaram de receber o socorro, porque eles viram na resposta da oração deles um fantasma. Cuidado, meu irmão, porque você pode ver fantasma, quando na verdade é a resposta de Deus para a sua oração. A Bíblia diz em Atos, que quando eles estavam orando, porque Tiago tinha sido morto, cortaram a cabeça de Tiago, acho que é Atos 8, se eu não me engano. E a Bíblia diz que eles gostaram de ver Tiago morrer, o povo fez festa, falou, põe Pedro lá também, nós vamos matar ele amanhã. Vamos cortar a cabeça do Pedro. E a Bíblia diz, olha a tempestade que Pedro enfrentou sozinho. Por isso que o Senhor estava preparando eles. E a Bíblia diz então que Pedro foi trancado e ele ficou ali. E a Bíblia diz que a igreja fazia oração por Pedro. Não falar que a igreja orava por Tiago, mas por Pedro orava. Quando o diabo ruge, a igreja ora. A ora. Quando o diabo mostra as garras, a igreja ora. Né, Silvio? Quando o bicho... a gente vira crente. Você quer ver um cara virar crente, ele vira o capeta, ele vira crente. Aí vira crente rapidinho. Vira crente rapidinho. Nossa, ele vira um crente daqueles bem... E a Bíblia diz então que a igreja orava. E enquanto eles oravam, o que aconteceu? Os anjos foram lá, soltaram Pedro. E Pedro foi conduzido pelos anjos até a saída da prisão. E lá na saída, os anjos falaram, agora você sabe o caminho, vai embora. Corre, corre. E ele foi lá onde a igreja estava orando. E aí a Bíblia diz que ele chegou lá e no portão. O pessoal parou, peraí. Está escutando aí? Tô. Tem gente batendo lá. Ô, menininha, vai lá ver quem está batendo lá.
era a resposta de oração. A menininha olhou, abriu o portão, pá, fechou, voltou, falou: é Pedro. Pedro está aí. A igreja não acreditou. Você está louca? Não é possível que Pedro esteja... Mas, meu irmão, o que eles estavam fazendo? Orando. E Deus tinha respondido e a igreja não estava acreditando. Muitas vezes Deus responde e a gente não acredita. O milagre vem de um jeito que você não acredita. A igreja falou: é impossível. Talvez seja o anjo de Pedro, mas não Pedro. Talvez seja o anjo que acompanha Pedro que está aí. Pedro está lá na prisão. Pedro estava ali em resposta da oração da igreja. Pedro estava ali, Jesus estava ali para socorrer os seus discípulos, e os discípulos viram no socorro e na resposta de oração deles um fantasma. Cuidado para você não ver fantasma nas respostas suas de oração. Abre os teus olhos, esteja aberto para o modo de Deus agir, para o modo de Deus operar. Deus opera de modos diferentes. Deus opera de jeitos diferentes. Eu já fui de alguns ministérios. E eu fui de um ministério que as pessoas faziam fila para receber a oração só de uma pessoa. E às vezes nós ficávamos assim, 10, 12 pastores. A minha fila vinha 1, 2. A fila daquela pessoa ia lá na porta. Não é por nada não, irmão. Mas Deus opera da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é o que você quer. Não é a sua escolha. Não é você que determina. Ah, mas eu vou ali porque ele tem mais fé. Mas não é Ele o dono da bênção. O dono da bênção é o Senhor. E Ele opera como Ele quer. Ele usou até um jumento. Se Ele usou um jumento, é impossível que Ele não me use. É impossível que Ele não use a mim e a você. Deixa Deus te usar. Mas acredite, creia, quando Ele responder às suas orações. Creia, esteja aberto, esteja pronto para aquilo que Deus vai fazer, para o sobrenatural. Sabe, não fique esperando coisas naturais, não fique esperando coisas, sabe, comuns. Espere coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, porque o nosso Deus é Deus do sobrenatural. Eu vou correr porque eu tenho 5 minutos. E a palavra de Deus diz que eles gritavam e diziam: é um fantasma, é um fantasma. No verso 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, claro. E eles disseram: é um fantasma. Eles não esperavam. De que jeito você está esperando Deus responder você? Hã? Que alguém vai na tua casa e diz: ô meu filho, eu sou o proprietário daquela loja lá e eu estou precisando de um empregado e eu vim oferecer um emprego para você. Ó, meu irmão, quer moleza, como eu falo sempre? Senta no pudim. Quer moleza? Vai sentar no pudim. Está de brincadeira? Orou, meu irmão. Deus, abre uma porta para mim, sai na rua, vai procurar emprego. Não fica sentado esperando não, irmão. E bata em todas as portas, porque você não sabe qual é a porta que Deus vai abrir para você, mas bata em todas as portas, porque teu Deus é poderoso para te colocar em lugares que você não imagina. Espere sempre coisas grandes de um Deus grande. Não espere coisas pequenas. Ore por coisas grandes, espere coisas grandes. Deus não é mesquinho. Espere coisas grandes, seja ousado quando você orar. Espere no Senhor. Espere respostas de Deus. E a palavra de Deus diz no verso de número 28 e 29, no 27, Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Interessante que no grego, essa palavra, coragem, sou eu, é a mesma que o Senhor falou no Êxodo,
quando questionado por Moisés: Senhor, quando eles perguntarem para mim, quem é o meu Deus? Quem é que mandou soltar o povo? O Senhor disse: diga para Faraó que o eu sou. Então Jesus estava dizendo: eu sou. Coragem, eu sou. E é interessante, Thales, porque ninguém usa esse eu sou como o Senhor Deus. Todos nós usamos adjetivos. Eu sou um homem, eu sou feliz, eu sou dentista, eu sou um trabalhador, eu sou aquilo, eu sou isso. Deus não precisa de adjetivos, pastor. Eu sou o que você precisa. Eu sou a resposta que você está procurando. Eu sou. Então Jesus apareceu para eles e disse: não tenham medo, eu sou. O eu sou chegou. O eu sou veio em socorro de vocês. Eles sabiam muito bem, quando ele disse essa palavra em aramaico, grego, que era o grego comum, quando ele disse o eu sou chegou, eles então ficaram olhando, e por isso você entende porque Pedro então no verso de número 28, fala o que ele disse, você entendeu? Porque Pedro reconheceu na fala de Jesus, quando ele disse, o eu sou está aqui. É claro que dentro da cachola da cabeça dele, do cérebro de Pedro, ele pensou: Natália, não é possível, só pode ser Deus para andar em cima de água. Não é possível, um homem que anda no meio de uma tempestade dessa não é um homem. Nós somos pescadores há tantos anos, nunca vimos um homem andar sobre águas. Só pode ser Deus. Então quando Jesus fala para ele: André, eu sou, não temas, eu sou, eu vim para ajudar vocês, eu vim para socorrer vocês. Então Pedro toma aquela palavra para ele e diz: ah é? Se é o Senhor, o que ele fala? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Eu quero fazer como o Senhor. Tem pessoas que querem imitar Cristo. Não tem problema nenhum, nós temos que imitar a Cristo mesmo. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que querem imitar como Cristo ama, como Cristo trata com as pessoas. Nós temos que ser mesmo imitadores. Pedro estava certo em querer andar. Pedro estava sendo diferente de todos os outros. Sabe, então, quando você quer ser como Cristo, imitar Cristo, você quer ser diferente dos outros. É fácil sentar no barco e ficar sentado. Difícil é pôr os pés nas ondas e sair andando. Não é para qualquer um. Precisa ter fé, meu irmão. Precisa acreditar naquela palavra que ele diz, eu sou. E Pedro estava disposto a mostrar que ele acreditava, que ele cria, que ele confiava na palavra de Jesus. Porque esse mesmo Pedro havia vivido isso, quando num certo dia, durante toda a noite, ele havia fracassado na sua pescaria, mas Jesus apareceu para ele e disse: Pedro, lança as redes do lado direito. E ele lançou e a rede veio cheia de peixes. Então esse mesmo Pedro sabia que a palavra do Senhor não volta vazia. Você quer ver só? Isaías, capítulo 45, você já até conhece, né? Verso 11. O que Pedro sabia que nós precisamos saber? O que esse dia nos ensina? Cadê? Isaías 55, verso 11. Abriu aí? Aberto? O que está escrito aí? Lê aí, igreja. O que está escrito? Assim será a palavra que sair da minha boca. Quem está falando isso aí, irmão? Sou eu? Tem poder na minha palavra? Tem um bando de gente achando que tem poder na palavra aí. São loucos, são doidos. Nós não temos poder, porque nós não somos o grande eu sou. Nós não somos o eu sou. Tem gente que fala: cuidado, hein? Porque olha, a palavra tem poder, hein? Aquela vida. Davi falou um dia: certamente eu perecerei pela espada de Saul. Não pereceu.
Não pereceu. Quem governa é Deus, quem manda é Deus. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, porque o Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Então, quando Jesus disse, vem, você olha aqui no verso, Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus disse, vem. Vem então, Pedro. Vem então, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. O que a gente aprende aqui, meu irmão, é que no discipulado de Jesus, meu irmão, no discipulado com Cristo, nós muitas vezes seremos desafiados por Ele, a enfrentar o nosso medo, vencer as nossas inseguranças. Nós seremos desafiados por Cristo, convidados por Cristo, a aceitarmos e abraçarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Nós seremos, meu irmão, convidados pelo Senhor a experimentar a força e o poder, e a conhecer o sobrenatural. Vem! Sabe, a Melissa cantou um hino aqui, nós cantamos, quero ir mais fundo. Não é isso que você cantou? Eu observei o rosto de vocês, todo mundo gosta dessa canção. Quero ir mais fundo. Você quer ir mais fundo? Desce do barco. Aceita o desafio. Sai da zona de conforto. Enfrenta os seus medos. Enfrente as suas inseguranças. Abraça o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Esteja pronto para experimentar o poder de Deus, para vivenciar o sobrenatural na tua vida. Aí, meu irmão, você vai mais fundo. Aí você vai mais e mais, além. É isso que a gente precisa aprender, enquanto você ficar aí nessa zona de conforto, nesse seu cristianismo básico. Ah, tá bom para mim, tá bom, você não vai viver nada disso. Você vai continuar no teu barco, você não vai andar nas ondas, você não vai viver experiências sobrenaturais com Ele. Quero te fazer uma pergunta para você, em que área Jesus está convidando e desafiando você nesse momento? Em que área de sua vida? Aceita o desafio de Jesus. Sai da tua zona de conforto. Deixa o teu barco. Enfrente os seus medos. Aceita o plano de Deus para a tua vida. Esteja pronto para experimentar o poder sobrenatural dele em você. Amém? E a palavra de Deus diz, para nós encerrarmos, que Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo. Pedro estava ali entre a glória e o medo, e o temor. Ele estava entre as duas coisas. Não é assim que muitas vezes nós estamos também? Estamos muitas vezes seguro e inseguro. Muitas vezes temos fé e muitas vezes duvidamos. Não é diferente de nós. E a Bíblia diz então que ele estava ali e ele reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É o que eu disse para você, meu irmão. Não tem problema você expressar suas fraquezas, porque Deus sabe que nós somos pó e cinza. Deus sabe que nós somos barro, frágeis. Chega na tua casa, a pastora já quebrou o vaso aqui, né? A pastora já quebrou 2, 3 vezes vaso. Não vou quebrar um hoje aqui não, né? Mas joga um vaso para você ver, de barro. Plá. Quebrou. Assim somos nós. Assim somos nós. Então aceite as suas limitações. Aceite. Só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor. Não tem problema você confessar. Não tem problema você dizer. Sabe, ontem eu estava dizendo no escritório para o irmão, enquanto a pastora pregava aqui para os jovens, eu estava conversando com o irmão lá, eu estava dizendo, sabe o que eu acho? Eu acho que existem muitos Tomés
infiltrados em nosso meio, que não têm coragem de expressar a sua incredulidade, a sua dúvida. Benditos são os Tomés da vida, que têm coragem de dizer: eu só creio se eu ver. Pelo menos você externizou, pôs para fora, colocou para fora a sua dúvida, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, não guardou, não ficou oculto, não ficou dentro de você. Quantos duvidosos, mas sem coragem. Pedro teve coragem de dizer: socorre-me, Senhor, porque eu estou afundando. Ele não tinha nem afundado, estava um tantinho assim talvez, já estava no tornozelo, mas já estava gritando: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu as mãos, colocou Pedro. E uma coisa eu quero te ensinar, para nós terminarmos: que Ele vai ajudar você até o fim. O objetivo que Ele tem em você, Ele vai concluir e terminar, como eu disse no início. Se o objetivo de Pedro era andar sobre as águas, Pedro foi até Jesus, afundou, Jesus levantou ele, caminhou de novo, de volta, levou ele até o barco e pôs ele no barco. Ele nos ajudará até o fim. Ele nos ajudará até o fim. Ele não vai desistir. Ele não vai abandonar você por causa da sua fraqueza, por causa da sua debilidade, não. Uma coisa que eu acho maravilhoso em Cristo, João diz no capítulo 13 do evangelho dele, que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Até Judas, que o traiu, ele o beijou e disse: por que você me trai, meu amigo? Mostrando amor por ele, mostrando amor por Judas. Jesus não abandona, Jesus não desiste de ninguém. Ele está com você até o fim. Se você está afundando nessa manhã, grite por socorro. Se nas águas turbulentas da sua vida, se no seu caminhar pela fé, você talvez reparou as lutas, as dificuldades, a contrariedade dos ventos contra você, e você percebeu que você está afundando, grite por socorro. Você já sabe o que vai acontecer. Ele virá andando sobre as águas para socorrer você. Aquilo que é maior que você está debaixo dos pés dele. Aquilo que amedronta você está debaixo dos pés dele. Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. E a última lição que eu aprendo é aquilo que nós começamos no verso de número 33, que diz que quando tudo terminou, eles então olharam para ele, todos os discípulos, e o adoraram. O objetivo final das tempestades é produzir verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Quando isso é alcançado, Deus atingiu o alvo. Você nunca viu, pode ler a Bíblia toda, nenhum momento fora desse, os discípulos adorando Jesus. Em grupo. Você não viu quando Jesus chamou Lázaro para fora, eles adoraram a Jesus? Não, acho que eles ficou mais impressionado com Lázaro do que Jesus. Acho que eles foram conversar com Lázaro. Olá, conta aí para nós, o que você viu lá? Deixaram Jesus. Às vezes, nós admiramos mais a bênção do que o abençoador. Não é verdade? É verdade. Né? Você não viu eles, depois dessa multiplicação extraordinária que nós falamos, adorarem a Jesus? Não, não viu. Sabe por que nessa hora eles adoraram a Jesus?
porque eles foram o alvo. Eles foram os que foram salvos por Jesus. Entendeu? Então, quando Deus faz uma obra na sua vida, meu irmão, de verdade, quando a obra dele é completa, nós nos rendemos e adoramos a Ele. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele faça obras extraordinárias, que Ele trabalhe em nós. De vez em quando eu fecho os meus olhos no silêncio e tento ouvir se Ele está trabalhando em mim. Nós somos uma obra. E tem um poeta que fala isso. Que Deus está trabalhando. Sabe, meu irmão, nós temos que escutar Ele martelando aqui dentro, Ele serrando aqui dentro, Ele trabalhando nessa obra, concluindo, fazendo de nós verdadeiros adoradores. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Aquele dia eles experimentaram o céu na terra. O céu desceu, por isso eles adoraram. Adoraram. Nós cantamos, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Para o céu descer, meu irmão, nós precisamos aprender algumas lições. Nós precisamos aprender coisas importantes. Precisamos entender que Ele é o responsável pela nossa vida. Que Ele é que tem as nossas vidas em suas mãos. Precisamos aprender que o objetivo dele não é destruir a nossa vida, mas é de nos fortalecer e fazer de nós crentes fortes. Nós precisamos compreender que muitas vezes a resposta dele para a nossa oração e para o nosso pedido de socorro virá de um jeito em que nós não esperamos, e por isso devemos estar abertos às possibilidades de Deus operar. Nós precisamos estar prontos a aceitar o convite dele, porque muitas vezes ele nos pede o impossível: descermos, sairmos do nosso barco, deixarmos a nossa zona de conforto, enfrentarmos o nosso medo, enfrentarmos a nossa insegurança. Muitas vezes Ele nos desafia a aceitarmos o plano de Deus para a nossa vida, abraçarmos aquilo que o Pai tem para nós. Muitas vezes Ele espera que nós estejamos prontos para experimentarmos o poder extraordinário, sobrenatural dele nas nossas vidas. Aí o céu desce. Nessa manhã, meu irmão, peça ao Senhor, me ajude, Senhor. Eu ouvi lições importantes, eu ouvi coisas importantes. Eu preciso, Pai, eu preciso aprender. Me ajude a compreender, me ajude a entender o momento que eu estou enfrentando. Me ajude a discernir, a compreender, meu Pai. Oh, meu Senhor. Oh, meu Deus, me ajude, Senhor. Me ajude, ó Deus. Oh, meu Pai, nessa manhã eu quero que o Senhor vá até esse meu irmão, até essa minha irmã. Vá até esse meu irmão que está, Senhor, afundado nesse problema, nessa dificuldade. Vá, Senhor, até ele e toma ele pelas mãos e levanta ele, Senhor. Põe ele de pé, meu Senhor. Põe ele de pé, levanta ele. Levanta, Senhor. Levanta. Só o Senhor tem esse poder, nós não temos. Nós somos humanos, não somos deuses. Nós somos, Pai, pequenas criaturas. O Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso,
Oh, meu Senhor, se levante em favor dos teus filhos, se levante em favor daqueles que têm clamado e gritado por socorro, porque estão sucumbindo, porque estão afundando-se nas suas dificuldades e nos seus problemas. Eu sei que o Senhor, meu Deus, se importa. Eu sei que o Senhor se importa pelos seus. Abençoe, Pai, a Célia, que está com um problema no esôfago e que vai fazer uma cirurgia. Ajuda ela nessa tempestade, nessa dificuldade. Abençoe o Hamilton. Faça com que aquele coração se renda ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor é aquele que veio para convencer o coração do homem, do pecado, da justiça e do juízo. Convença o Hamilton. Abençoe a Santina. Oh, a Gláucia, Senhor, trazendo também o coração delas na Tua presença, derrubando, Senhor, toda a resistência, fazendo com que a resistência, Pai, caia por terra, toda filosofia, toda vã filosofia, meu Deus, em nome de Jesus, todo conceito errado sobre o Senhor que caia por terra na vida dessas pessoas. Abençoa Carino, Rafael, que estão com problemas de saúde, manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida deles. Meu Deus, abençoe a Carolina, que vai fazer uma cirurgia, Senhor, na cabeça, que a Tua mão e a Tua graça esteja sobre esses que foram apresentados e com esses que estão nos assistindo, nos acompanhando, esses que estão aqui de joelhos, sentados, de pé na Tua presença, ouvindo-nos nesse templo. Que a Tua graça venha sobre todos, que o Senhor opere sobre todos o Teu milagre, a Tua salvação, para a Tua glória, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.